Olá, gente. Boa tarde e a paz do Senhor para os meus queridos irmãos. Quero desejar para os irmãos uma tarde abençoada e para todo mundo que Deus possa abençoar a todos e a paz do Senhor esteja com todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por Ele nos proporcionar mais esse dia, mais essa quarta-feira. Já estamos na tarde e agradecer a Ele por Ele nos proporcionar mais essa grande bênção da parte do Senhor. Em segundo lugar, eu quero saber como vocês estão, se vocês estão bem, se vocês estão firmes na presença do Senhor e se vocês estão sendo grato a Deus por tudo que o Senhor tem lhes proporcionado. A gratidão é uma coisa tão boa que agrada até ao nosso Mestre, agrada ao nosso Criador. Porque nós vemos que quando ele cura aqueles 10 homens, que um só veio agradecer, ele pergunta, não eram 10, onde estão os 9? E aquele homem diz, Senhor, eu não sei. Sei que eu vim agradecer. Então quer dizer que a gratidão é algo muito bom. A gente ser grato a quem tem nos ajudado. Mesmo que aquela pessoa ajudou sem querer nada em troca, sem pedir nada de volta em troca, mas ajudou. Mas mesmo que aquela pessoa não pediu nada em troca, bom é nós agradecermos aquela pessoa que nos deu a mão. E por que não agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado? Nós sabemos que Deus, Ele fez o homem para que o homem venha adorar a Deus. Quando fala o homem, fala através de toda a humanidade. Nós sabemos que Deus nos fez para adorar Ele, em espírito e em verdade. Por mais que as coisas estejam difíceis no material, nós temos que procurar se aperfeiçoar no espiritual. Porque eu tenho plena convicção da minha alma que se nós buscarmos ao Senhor como Ele quer que nós façamos, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, buscar a Ele de verdade. Ele vai nos abençoar não só no espiritual,
mas também no material. Porque se não fosse assim, quando Salomão vai para debaixo daquela árvore, naquele lugar, e Deus manda que ele peça o que ele quiser. Pede o que tu quiseres, e vos será feito. Ele poderia pedir riquezas imensas, mas não, ele pediu a Deus sabedoria. É o que nós temos que pedir a Deus. Nos ensina, Senhor, a andar conforme a tua palavra tem nos ensinado e falado conosco todos os dias da nossa vida. Porque para muitas pessoas fala que o livro fechado é um livro comum. Eu não concordo. Porque mesmo ele fechado, ele não é um livro comum. Ele é uma Bíblia que representa a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus, escrita manualmente. Na época de Moisés, Deus falava com Moisés através do sol, do vento, do fogo, da lua. Deus se apresentava a ele tremendamente. Mas hoje, o que representa Deus nas nossas vidas é a palavra do Senhor. Então não tem como ser um livro comum porque está fechada. Não tem por que ser um livro qualquer porque está fechada. Eu já vi alguém abrir a boca e dizer, é um livro qualquer. Não é. É a palavra do Senhor. Se você queimar esta Bíblia e virar cinza, e você perguntar a alguém, a pessoa vai dizer, é a cinza da Bíblia. É a cinza da palavra do Senhor. É a cinza do manuscrito, do livro dos livros. Esta é a cinza deles. Não é uma cinza qualquer. Então, a mesma forma, é ele fechado ou ele aberto. Ele fechado, Deus está em silêncio. Mas quando você abre e você começa a ler, Deus começa a falar com você através da sua palavra. Ou eu estou errado, ou eu estou falando algo que você não está entendendo. Porque aqui tudo o que você procurar na palavra do Senhor, você vai encontrar. Tudo que você quiser na palavra do Senhor, você vai encontrar. E para ser titularizado família de Jesus, parente de Jesus, irmão de Jesus, você tem que estar enquadrado na palavra do Senhor. Não é palavra minha, é na palavra do Senhor. Nós temos aqui, neste capítulo 12, versículo 46, que vai lhe dizer que quando Jesus está ali falando com o povo, pregando com o povo, alguém vai chegar e dizer que lá fora está os irmãos, a mãe e o pai, querendo falar com Jesus. E Jesus não parou a pregação.
Jesus continuou pregando, falando, e aquela pessoa volta novamente. Você vai encontrar isso no capítulo 12 de Mateus, em 5 versículos. Começando do versículo 46 e vai até os 50. E vai até os 50. Então, você vai ver o que Jesus faz e como Jesus reage. Quando aquela pessoa que foi trazer a mensagem, o mensageiro, Jesus olha para os seus discípulos e dá uma demonstração quem são os parentes de Jesus. Irmão, mãe, irmã e pai. Então Jesus não está comparando você, nem eu, como uma pessoa qualquer. Por isso que ele fala na sua palavra que todos quanto crê e obedecer a palavra do Senhor, ele já não faz menção que seja servo, mas sim irmão ou amigo. Vós sereis meus amigos. É o que Jesus fala na sua palavra. Ele diz, vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Aí Jesus vai e completa e diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então Jesus, ele quer que nós sejamos permanentemente grato a ele e obediente à sua palavra. Não é de qualquer forma que nós vamos dizer que somos mensageiro de Jesus. Não é de qualquer forma que nós vamos falar para o mundo que estamos representando Jesus. A Bíblia, ela é fechada ou aberta, queimada ou não queimada, ela permanece sendo a palavra do Senhor. Ela simboliza o mapa que nos leva até Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado ao falar qualquer parte da Bíblia. Temos que ter muito cuidado quando dissemos que somos soldados de Cristo. Porque é fato, é verdadeiro e é real. Ninguém entra a não ser pela porta a qual Jesus Cristo, ele é a porta. Então não adianta nós querermos fazer diferente para influenciar multidões, falando aquilo que não está escrito, porque o que está escrito, meus amados, só é 2 caminhos. Só existe 2 caminhos. Então você vai escolher. Eu não posso mostrar para você 3 caminhos. Eu não posso dizer para você que se você permanecer no erro até o fim, Deus pode te salvar. Deus pode te colocar num bom lugar.
Porque na Bíblia não está escrito assim. Também não posso dizer que você está condenado. Mas eu posso dizer para você que a Bíblia fala que aquele que permanecer até o fim, sendo fiel às palavras do Senhor. Até o fim, não é porque eu passei 30, 40, 50 anos sendo evangélico e depois desgarrei e aquele 50 anos que eu passei ficou como um fundo de garantia ou um 13º ou uma conta, uma remuneração. Não. Eu tenho que perseverar até o fim, sendo fiel ao Senhor e procurando obedecer ao Senhor. Não santo, porque santo na terra não existe. Não existe santo na terra. Existem homens que procuram andar ou fazer algo para agradar ao Senhor. Então, tem o que? Adoradores, mas santo não. Servos e serva, mas santo não. O que eu presto muito atenção é que em muitos lugares você vai encontrar alguém querendo condenar alguém por uma pequena falha que ele cometeu. Ninguém pode condenar ninguém, a não ser a palavra do Senhor. Mas enquanto ele estiver vivo, ele tem uma esperança. Por isso que Deus tem nos advertido na sua palavra e sempre vem nos advertindo. Para que nós sejamos o quê? Vigilantes. Não é porque Deus usou alguém para trazer uma profecia para você que você vai passar a admirar aquela pessoa e dizer que ele é um homem de Deus. Que ele é um profeta escolhido por Deus. Não. Deus escolhe quem ele acha, ou quem ele acha não, quem ele vê que está pronto para ser usado naquele momento. E ele usa. Pessoas que não sabem nem o que é ser cristão. E Deus usa. Mas nem porque Deus usou aquela pessoa, ele é profeta. Ele é homem de Deus. Mas estão confundindo, muitos estão confundindo o homem de Deus como um recado de Deus ou uma profecia que Deus mandou que entregasse. Para isso nós temos que estar atento e entender se alguém pregar outro evangelho a não ser o evangelho que Cristo Jesus é o protagonista. Ele é a estrela. Ele é quem tem que aparecer e nós é quem temos que desaparecer para ele aparecer. Temos que ficar escondido e ele que é a estrela aparecer. Mas como pode, meu irmão? Pode. Pode sim. Que ele cresça e nós desapareça. Que ele seja exaltado. Então, muitas pessoas estão se confundindo, acha que Deus está com os olhos vendados, está esquecido, não está vendo,
e começa a fazer do jeito que eles querem fazer. O Evangelho de Cristo não é de qualquer forma. Ou você entra pela porta ou você não entra. Se você pular por cima do telhado ou pular por cima do muro, ou cavar um buraco no muro e entrar pelo buraco, a Bíblia fala que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. E está escrito na palavra do Senhor. Você procura e acha no capítulo 10 do 4º Evangelho de João. Você vê isso, essa parte narrada no Evangelho de João, no capítulo 10. Versículo 1 diz assim, ó: na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. Ó, que palavra! Ou você acha que Jesus vai estar usando supersticiosos, pessoas que traz as tradição dos antigos tempos em que os homens praticavam algo cheio de superstições, falador da vida alheia, enganadores, homens que vivem ou pessoas que vivem olhando o defeito do outro, colocando defeito na vida do outro, tudo que o outro faz está errado, sempre procura colocar defeito em uma coisa que ele não tem coragem de fazer, que é pregar o Evangelho de Cristo, e quando o outro aparece para pregar, ele começa colocando defeito para que aquela pessoa pare de exaltar e de proclamar que Jesus é o Salvador. Procura tudo de defeito. Muitas das vezes porque aquela pessoa não fez faculdade, não tem um estudo elevado, que nem muitos, mas eu quero dizer para você, a sabedoria do homem é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens, que não entende. Moisés, para poder aprender, Moisés, ele era um homem que estudou nos melhores colégios, que ele foi criado no palácio, junto do filho do rei, como filho de rei. Mas Deus, para poder usar Moisés, coloca Moisés na prova e faz com que Moisés comece a passar por a moinha para receber de Deus aquilo que Deus queria que Moisés fizesse. Eu quero dizer para você que não existe outro meio de salvação a não ser pela humildade. Não é porque você fala bonito, não é porque você prega bonito, não é porque você louva bonito, não é porque você fez tudo que é de curso, que você vai pisar aquele que nunca leu nem a primeira letra do alfabeto. Ele pode ser usado por Deus,
E você não. Porque Deus usa quem Ele quer. Deus faz o que quer. Ninguém manda na vontade de Deus. Às vezes eu já me deparei com muitas pessoas eloquentes, palavras bonitas, e eu ficar observando a maneira que ele tratava as pessoas humildes. E cheguei até ele e falei para ele que ele podia cuspir fogo, que nem dragão. Ele podia orar e a chuva cair. Para encurtar, eu disse a ele, mas se você não tiver amor dentro do seu coração, não for uma pessoa humilde, uma pessoa que faça como aqueles dois homens, Pedro e João, na entrada da porta chamada Formó, quando eles olham para aquele homem paralítico, aquele homem que vivia ali, impossibilitado de ficar de pé, e ele diz, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Ele não disse isso e deu as costas para o homem. Eles falaram isso e estenderam as mãos para ajudar aquele homem. Estenda as mãos para seu irmão quando ele estiver em plena dificuldade. É nessas horas que você tem que mostrar que você é irmão de verdade. Não é só quando o seu irmão está na bonança que você vai se encostar a ele e dizer que é amigo dele, não. Está escrito. Não é palavras minhas, é palavra do Senhor. De que me adianta eu folhear aqui a Bíblia todinha, falando coisas com coisas e esquecer da real vontade de Deus, que é falar para você, para que você tenha amor pelo seu próximo. De que adianta você ter cargos, você ser um homem bem conhecido no meio, no povo do seu ministério, e você não ter o coração voltado para amar a seu irmão. Em vez de amar, em vez de dar a mão, condenar o seu irmão. É palavra do Senhor, ele diz aqui, ó, ninguém, capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Olha, o amigo de Jesus quem é? O amigo de Jesus quem é? Tem pessoas que batem no peito e dizem, eu sou íntimo de Jesus. Eu tenho intimidade com Jesus. Pega, bate, pula, dá pancada que chega, assusta o povo que estão assistindo. Mas quando chega um irmãozinho ali, desfalecendo de necessidade, chega um irmãozinho ali que antes era acostumado, tudo que pegava, tirava aquele dízimo e dava para que eles mantessem a igreja. E que manter a igreja é esse que na hora que o irmão precisar, não ter para dar ao irmão.
é para que haja mantimento na minha casa, na casa do Senhor, na hora da necessidade, na hora do aperto, que aquele irmão chegar a ter algo para dar a ele, para ele saciar a sua necessidade. É este evangelho que Jesus quer que nós pregamos. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Como você pode dizer que crê no Senhor, que obedece o Senhor, se você não está incluído na palavra amor? É isso que eu quero dizer a você nessa tarde. Mude as suas atitudes. Mude o seu jeito de tratar com as suas ovelhas. Porque um dia você vai prestar conta a Deus. Um dia você vai chegar diante de Deus e vai prestar conta. E Deus vai te passar tudo que está escrito no livro. Não precisa você dizer nada a Ele. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Poderia eu agora abrir a Bíblia e ler em qualquer parte que eu quisesse, falar bonito, procurar um linguajar. Ainda bem que nem isso Deus não me deixou estudar, para não esquecer de uma coisa. É melhor você falar 2 palavras que venham do alto, do que falar milhões de palavras que seja jogada ao vento. Palavras que traga para as pessoas a esperança de um dia se encontrar com Jesus e Ele, como está escrito na palavra, apartará como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Você pedir a Deus misericórdia para que Ele te aparte e te coloque no lugar das ovelhas e não no lugar dos bodes. Mas se nós permanecermos cheio de rancor, cheio de ira, cheio de egoísmo, cheio de querer ser nós mesmos, pisando naquele que é humilde, que não sabe nem falar direito. Ele pode não saber falar direito, mas na hora da oração dele, só Deus sabe a sinceridade daquele irmão e daquela irmãzinha que vai de chinelinho no dedo, um chinelo, uma banda com o calcanhar arrastando no chão, outra parte do pé, o chinelo acabou, vestidinho rasgado, roupa rasgada. Onde você encontra isso? Procura nos lugares por aí que tu vai ver muito isso. Mas quando fecha a porta do seu quarto, ou quando vai andando pela estrada para aquela congregaçãozinha lá no meio do deserto, no barro, coberta de pau a pique, coberta de lata, eles vão louvando e dizendo: Santo, 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 Santo é o nome do Senhor dos Exércitos.
Ou você acha que Deus habita em templo feito por mão de homem, folheado, cheio de ouro, diamante, rubi? Deus não precisa disso, porque tudo é dele. Tudo pertence a ele. Tudo é do Senhor. Tudo é dele, para ele e por ele. Amém, meus amados? Escute as palavras do Senhor, mas ponha em prática aquilo que você aprendeu, sem medo de falar a real palavra. Jesus Cristo, ele sempre vai ser a porta, a solução, o caminho. Ele vai te levar. Segue ele que você não vai errar. Segue sem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vai em frente, dizendo: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Faça como aquele homem que chega até Jesus e diz para Jesus: e quando chegou a multidão, aproximou-se um homem, impondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Mateus 17 e 14. 15 e 16. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-nos aqui. Jesus Cristo chamou a geração perversa, não foi só com o povo. Entenda, viu? Ali estavam todos os discípulos, que foi que o homem disse aqui, ó. E eu trouxe aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Jesus, aquele homem não disse assim, eu trouxe para o povo, não. Quando ele disse, eu trouxe aos teus discípulos, Jesus respondeu e disse, só geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Trazei-nos aqui. Só para vocês entenderem como eram as palavras de Jesus. Tem gente que tem medo, tem preguiça, ou é medo, ou vergonha, ou fica sem querer falar a real palavra, a verdadeira palavra. Porque quando ele disse aqui para Jesus que trouxe aos seus discípulos, era com os discípulos estavam tudo ali junto de Jesus. Jesus chamou eles de incrédulos. Ó geração incrédula e perversa. Ó, é a palavra do Senhor que está escrita aqui, ó. Não é Walter, não é presbítero Walter que está falando que ele inventou, não. É a palavra do Senhor. Jesus respondendo e disse, ó geração incrédula e perversa. É este o evangelho de Cristo. É dois caminhos. É o caminho da verdade
e o caminho da mentira. Procure andar pelo caminho da verdade. E você vai muito bem. Porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai estar do teu lado. Mas anda com a verdade, prega a verdade. Se o teu irmão cair, vai lá ligeiro. Porque cair é uma coisa. E se afogar é outra. Se ele cair no abismo, não deixe que ele chegue até o fundo do poço do abismo. Antes dele chegar lá embaixo, puxa ele. Joga uma corda, uma vara e arrasta ele antes dele chegar lá. E mesmo que ele ainda chegue lá, mas joga uma corda e tenta laçar o teu irmão e puxa ele daquele grande abismo. É isso que Jesus quer que eu e você façamos. Não é só com palavras, é com ação. Se diz que ama o irmão, tem que mostrar que ama o irmão. Tem que mostrar que o seu amor não é por momento, não é momentâneo. Existem dois tipos de amor. O amor da carne e o amor do espírito. Mostre que o seu amor é espiritual. Mostre que o seu amor vem lá de dentro. É assim que nós temos que pregar. Jesus Cristo falou na sua palavra. Chamou de geração incrédula. Não foi a mim. Não foi o povo, foi os discípulos que andavam com Jesus. Ali estavam todos os seus discípulos. Depois, lá na frente, para não ficar muito longo, eles vão até Jesus, indagar com Jesus. E perguntam a Jesus do porquê eles não puderam fazer o que Jesus fez. Tem pessoas, leitores, homens formados, que diz o seguinte: eles não fizeram porque era para Jesus fazer. Mas aí fica o incógnita. Porque lá na frente, na mesma leitura, Jesus vai responder diferente para eles. Se fosse assim, Jesus tinha dito: é coisas para você e coisas para mim. Esta era para mim, não era para você. Jesus não disse isso não, viu? Alguém que está pregando desta forma precisa descer ao vale de Jaboque. Você que é homens que buscam o Senhor, você vai entender esta palavra. Desça ao vale de Jaboque. Desça lá para beber da água que está jorrando dia e noite, diretamente do trono do Criador. Ele não disse, ele disse desta forma. Olha o que ele disse. Por causa da vossa pequena fé. Depois você vai encontrar Jesus dizendo: mas esta castra de demônio só se expulsa com jejum e oração. Ô glória! Não foi porque muitos pregam, muitos homens formados, cheios de anéis, diz: não, é porque aquilo ali era para Jesus, não era para os discípulos, não. Jesus não falou isso. Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Então nós temos que entender
Quando Jesus diz lá no capítulo 14, no capítulo 14 de João, está escrito também diferente do que muitos pregam, está escrito diferente. Jesus diz assim, ó, capítulo 14, versículo 12, Jesus diz assim, ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também faz as obras que eu faço. Olha Deus falando, Jesus falando com nós. Então não existe desses homens que têm anel no dedo, não, porque aquilo ali era para Jesus fazer, aquilo ali não era para nós, era para Jesus. Mas Jesus diz aqui, ó, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior ainda. Está aqui escrito na palavra do Senhor. Procura aí na sua Bíblia, João 14 e 12. Então não existe essa de querer tapar o sol com a peneira, como é o ditado popular. Não. Se tem, tem, meu querido. E se não tem, não tem. Não é porque eu leio de capa a capa, num dia eu leio de Gênesis Apocalipse, no outro dia de Gênesis Apocalipse voltando, de Gênesis Apocalipse. Não. Quando fala ter, não é só ler. É ter a real intimidade com o Senhor, como aquele homem que faz aquele joga contra os profetas de Baal e diz para eles, vamos ver quem é realmente profeta de Deus, com aqueles magos. Ele coloca um bezerro em redor, faz uma vala, dando água, dando lenha, água, e aqueles homens morreram clamando por Baal. E ele, com a grande intimidade, a fé e convicto, antes dele terminar de falar, Deus manda fogo. Então não existe essa de querer pregar diferente. Não. E aqui ele não está falando só quem pode orar para receber bênção é pastor, é presbítero, é diácono, é cristão. Não! Aquele que tiver fé no Senhor e ele pedir, ele recebe. Ele recebe. Teve fé no Senhor e pedir, ele recebe. Porque eu tenho exemplo de pessoas que não sabem nem o que é ser cristão. Mas pediu com fé, pede com fé e Deus realiza. Homens que não sabem nem o que é uma letra O, vive dentro dos matos. Mas quando ele diz, o Senhor vai fazer, o Senhor faz. Sabe por quê, meus amados? Porque eles estudam na mesma faculdade em que Jesus estudava. Vocês sabem qual era a faculdade que Jesus estudava? Alguém pode me responder qual era a faculdade de Pedro, de João, desses homens dos apóstolos? Qual era a faculdade deles? Sabe qual era a faculdade deles? Era uma que quase nenhum gosta. É a faculdade chamada joelhologia. Descer ao vale, pela madrugada, de manhã, qualquer hora, buscar ao Senhor, orar ao Senhor, clamar a Ele. Amém, meus queridos? Então este homem chega até Jesus,
fala com Jesus, porque já tinha levado para os discípulos de Jesus. E ele não se envergonha de se ajoelhar no meio do povo, no meio da multidão, fala aqui, ó. Ele chegou, não foi nem falar com Jesus em pé, ele só foi chegando e se ajoelhando perante a multidão. E pediu misericórdia ao nosso mestre. Muitas das vezes tem pessoas que têm até vergonha de dizer que é cristão, ou que é evangélico. Aí bota agora dizendo o quê? Não, porque eu conheço um irmão ali que pratica isso, pratica aquilo. Você não vai salvar seu irmão. Você não vai dar conta do seu irmão. A Bíblia relata que existia Lázaro, um pobre, e um ricaço, um homem rico. Morre os dois. De lá, do Hades, aquele homem vê Lázaro no seio de Abraão, sendo refrigerado, acalentado, no seio de Abraão, e ele no fogo ardente. Ele diz, Senhor, ordena que Lázaro toque com a ponta dos seus dedos nos meus lábios, para que me refresque a língua, pois não aguento tanta aflição. Por quê? Mas ele foi ouvido a palavra, ele não deu ouvido. Ele não deu ouvido à palavra do Senhor. Amém, meus queridos? E não adianta você querer remediar a palavra do Senhor. Tem que dizer realmente, olha, Jesus é o caminho, viu? O único que vai te salvar é Jesus. Não tem outro, é Jesus. É Jesus, o caminho é Jesus, ele é o Salvador, ele é o nosso tudo. Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém passa aí até o Pai senão por mim. Tem que passar por Jesus, tem que ser escolhido por ele. Não adianta, você pode fazer o que quiser, mas se não passar por Jesus, pela inspeção de Jesus, ele é o especialista. E tem que pôr em prática o que você aprende. Ele diz aqui, ó, todo aquele, pois, que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-a-lei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É onde você tem que edificar o seu ministério, a sua vida, a sua casa. É sobre a rocha. No outro versículo você vai ver. Desce chuva, vem vento, vem tempestade. Combate a casa, mas não derruba. Sabe por quê? Porque ela está com uma fundação bem feita. Ela está firmada na rocha. A rocha é Cristo. A rocha é Jesus. Pregadores de rosa, prega os espinhos para que o povo entenda que tem espinho no meio da caminhada. Não é porque alguém está passando por um momento difícil, que errou, que isso, aquilo, outro. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E vós também vencerás. Até os robôs, que são feitos de aço, de ferro, de cobre,
Eles têm que ter manutenção, eles têm que ser supervisionados. Quem é que nos supervisiona? É Deus, é Jesus. Enquanto nós estivermos na terra, nós estamos sujeitos a todas as coisas que vêm atingindo a humanidade. Porque nós não somos melhores do que ninguém. A minha alma e a tua alma têm o mesmo valor da alma de uma prostituta. Quem tem ouvido, ouve que Jesus, ele veio para salvar a todos. Por isso que ele diz, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É crer no Senhor Jesus Cristo, obedecer a Ele, será salvo tu e tua casa. E quando Ele ordena que vá pregar o Evangelho, Ele não diz, olha, onde tiver um ladrão, não chegue. Onde tiver uma prostituta, não chegue. Não. Jesus não diz assim. Ele ordena. E diz aqui, ó. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas tem pessoas que estão esquecendo desta parte. Estão pulando. Só prega o evangelho para aquelas pessoas que eles acham que deve pregar. Que Deus possa abrir o seu entendimento. Que Deus possa fazer com que você entenda que o que vem do alto é mais poderoso do que o que se aprende aqui na terra, humanamente. Jesus Cristo diz na sua palavra, vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Estamos sujeitos a pecar, a cair, levantar, cair de novo, levantar e cair de novo e levantar. Bom seria que não caísse, mas existe. Se cair, te levanta, pede força a Ele, te levanta. E pede a Ele que não te deixe cair. Se cair novamente, pede de novo. Mas uma coisa eu te digo, não te afasta dos caminhos do Senhor. Porque só Ele é quem tem garantia de descanso eterno para nossas almas. Amém? Eu te convido agora para nós fazermos uma oração, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Começa a oração, assim como Jesus nos ordena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal. Amém. Senhor, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito e tem nos proporcionado. Mas neste momento, nós te pedimos, Senhor, vai até a casa daquela pessoa que está passando por um momento difícil, que está quase no fundo do poço. Arranca ele de lá, Senhor. Não deixa que ele vá até o término do fundo do poço, Senhor. Senhor, aquele que está depressivo, aquele que está hospitalizado, aqueles que estão desesperados, Senhor, sem saber o que fazer, aqueles que estão até sem vontade de sair dos seus lares. Pai, existe situação que só o Senhor para nos socorrer. Nos livra, Pai. Mata a fome do faminto, a sede do sedento. Abre os olhos do cego, abre os ouvidos do surdo, cura paralítico. Todo tipo de enfermidade, Senhor, porque só Tu, Pai, pode todas essas coisas fazer, Senhor. Nos abençoa, nos livra do homem sanguinário, do homem violento, da bala perdida, da maldade, do Deus desse século, Senhor. Nos ajuda, nos purifica e nos livra de todo mal, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, meu querido. Aceita Jesus como teu Salvador. Seja grato a Ele e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Cheiro no coração, Presbítero Walter. Amém.